Glorificamos o nome do nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos continuar adorando o nosso Deus. Glorioso Jesus, poderoso Jesus, soberano Jesus. Toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. A tua palavra não está presa a nada. Nós glorificamos o teu nome, a tua palavra não está presa a nada. A tua palavra não está presa a palavras de homens, a vontade de homens. O Senhor não confiou a nossa vida a homem algum. Nós pertencemos a ti, Senhor. Nós pertencemos a ti, Jesus. Te glorificamos pela tua presença aqui, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Faz hoje em nossas vidas conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para recebermos da tua presença, para recebermos do teu amor, da tua preciosa vida. É o Senhor que nos satisfaz. No íntimo do nosso ser, é só a tua presença que tem a condição de trazer esse lugar de paz, de quietude aqui dentro do nosso coração, Senhor. Nós te glorificamos, nós amamos a tua presença mais do que tudo, Senhor. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. Tu és o nosso Deus, o nosso poderoso Deus. Ninguém poderá nos arrebatar das tuas mãos poderosas, Senhor. Somos teus filhos, pertencemos a ti, nós te amamos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Somos livres para te adorar, Senhor. Não tem nada que pode nos impedir de te adorar. É a nossa decisão, é a decisão do nosso coração. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Todos nós necessitamos da tua presença mais do que tudo. O Senhor é o nosso maior tesouro, Jesus. O Senhor é que satisfaz o nosso coração. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor, Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Recebe a nossa adoração, o louvor do nosso coração. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te glorificamos. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. A palavra do nosso Deus não é limitada a nada. A palavra do nosso Deus não está presa por nada. Obrigado, Samuel. Essa semana eu estava orando e Deus me deu um entendimento do versículo que está em Salmos, que fala: a palavra de Deus está para sempre estabelecida nos céus. A palavra do nosso Deus está para sempre firmada, escrita no céu. E Deus me deu um entendimento assim: quando tem um quadro de uma sala de aula, por exemplo, um quadro branco, que tem um pincel azul ou então um pincel vermelho, a gente vai lá naquele quadro e escreve, não é? Deus me deu um entendimento assim, da palavra dele escrita, firmada e estabelecida no céu. E a tinta ali para poder escrever foi o sangue de Jesus. Então a palavra do nosso Deus, ela não está presa a nada, a ninguém. A palavra do nosso Deus é sem limites. Então quando tudo isso passar, essa pandemia passar e a gente poder reunir novamente, com todo mundo, a igreja cheia, que a gente sabe que muitos queriam estar aqui hoje, mas não puderam. Nós vamos fazer um culto de adoração ao nosso Deus, porque Ele tem sido fiel a nós, a cada um de nós. No momento de crise, no momento de bonança, o nosso Deus é sempre digno da nossa adoração. Então, o primeiro culto que nós vamos fazer de portas abertas é um culto de adoração ao nosso Deus. Então, começa a adorar lá na sua casa, para quando abrir aqui, você já está com seu coração cheio de gratidão, porque você já vai estar experimentando a presença de Deus e a bondade de Deus e a força dele para com a sua vida. Você pode falar, mas por que ela está tão animada assim, né? E você está... Por quê? Porque a presença do nosso Deus, ela não está limitada a nada. A palavra do nosso Deus não tem limites para nada. Nada, nem ninguém. Então, Deus não confiou a sua vida na mão de um homem. Deus não confiou a sua vida a mim.
ou a pastora Elisete, ou quem quer que seja. Você pertence ao seu amado Deus. E Ele, na pessoa de Jesus, confiou a sua vida à pessoa do Espírito Santo, para cuidar de você muito bem cuidado, para ser o seu consolo, a sua força, a sua alegria. Quando você está desanimado, Ele quer ser a sua força. Quando você está triste, Ele quer ser a sua alegria. Quando você está todo cheio de tribulação, atormentado, o seu Deus quer ser a sua paz. Ele vem no momento da sua necessidade. Ele quer suprir a sua necessidade hoje. Qual a sua necessidade hoje? De ficar livre em alguma área da sua vida. A palavra do nosso Deus tem essa condição de nos fazer verdadeiramente livres. Então vamos abrir em Lucas 6, 46, que é um texto muito conhecido, que o Espírito Santo possa nos ensinar aquilo que Ele tem para cada um de nós hoje. Nosso Deus que é invencível, que é imutável, que para sempre vai reinar. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem este é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, o que a gente pode perceber aqui através desse texto é que a enchente, a crise, a tormenta, o problema veio para as duas casas, veio para os dois tipos de pessoas, para aquele que praticava a palavra e também para aquele que só falava Senhor, Senhor, sem nunca praticar na própria vida aquilo que o Senhor diz. Então a enchente, a crise, veio para os dois tipos de pessoas. Qual que foi a diferença? Como a casa foi construída. A casa construída sobre a rocha, sobre os alicerces, ela foi construída já preparada para a enchente que viria. Então, no momento lá da construção, quem construiu aquela casa já estava aguardando que viria uma enchente, que viria uma crise, que viria uma tormenta contra aquela casa. Agora, o que construiu sobre a areia, sobre uma casa sem alicerces, ele não contou com isso. Por quê? Existe uma grande diferença quando nós somos prudentes na nossa vida. O prudente é o quê? É aquele que toma as atitudes necessárias antes de algo acontecer. Ele tem prudência. Ele não vai só no ímpeto das emoções. Ele não age só pela emoção do momento. Ele tem prudência para poder ouvir a voz de Deus e não se arrepender depois das decisões tomadas em momentos de pressão. Então, a casa construída sem alicerce sobre a areia é a pessoa que não é prudente, porque ele não conseguiu ver o que poderia acontecer contra a casa ali que foi construída sem alicerce. Aquele que constrói a casa na areia, ele vive apenas para o momento. Ele não pensa nas consequências. Ele vive só de aparência. Porque assim, visivelmente olhando, a gente poderia olhar aquela casa, duas casas. A gente não saberia falar se o alicerce daquela casa estava sobre a areia ou sobre a rocha. Então, aquele que constrói a casa só sobre a areia, ele tem só uma aparência, olha lá a casa. Mas no momento da crise é que vai revelar onde aquela casa foi construída. Se ela foi construída na rocha de fazer aquilo que o Senhor diz,
ou se ela foi construída apenas sobre a emoção do momento. Aquele que tem a casa construída na areia, ele toma decisões precipitadas. Ele ignora a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Aquilo que eu semear é exatamente aquilo que eu vou colher na minha vida. Se eu semeio segundo o Espírito, do Espírito eu vou colher vida eterna. Tudo que eu renunciar por amor ao meu Deus aqui nessa terra, Ele mesmo me prometeu me dar 100 vezes mais. Porque o valor daquilo que eu entrego para Ele, Ele transforma aquilo ali na presença dEle, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Quem não assistiu essa semana a live dos jovens, existe um grupo aqui na igreja que é os Jovens com um Propósito. E de 15 em 15 dias eles têm feito uma live lá no Instagram, e assim que passar também a pandemia, vai voltar 2 vezes por mês eles se reunirem. E ali eles falaram essa semana sobre amizades. Tudo aquilo que a gente abre mão por amor a Deus, por amor àquilo que Deus é para nós. Aquilo ali, Deus nos concede infinitamente mais do que a gente possa compreender na nossa mente natural. Porque Deus valoriza aquilo que você demonstra para Ele, o quanto você realmente ama a presença dEle. O quanto você realmente demonstra para Ele o seu amor. Então, o amor de Deus, o amor que nós temos pelo nosso Deus, ele precisa ser demonstrado. Não é um amor somente de palavras. Quando a gente vem aqui, né, e às vezes fica emocionado na hora do louvor e a gente adora a Deus. Deus quer muito mais do que isso das nossas vidas. Porque quando Jesus veio aqui, Ele mostrou um amor ilimitado que Ele tinha pelo Pai. E tudo que o Pai requereu dele, Ele fez. Não porque Ele foi obrigado, mas porque espontaneamente Ele deu a vida dele para fazer somente a vontade do Pai. Em nenhum momento Jesus fez a vontade dele aqui na terra. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, porque do Pai ele recebia tudo do que ele necessitava para viver aqui nessa terra e na eternidade. A presença de Deus, quando nós experimentamos a presença de Deus e começamos a, na nossa própria vida, abrir mão daquilo que Deus nos requer, nunca vai ser uma obrigação. Vai ser uma entrega. Você entrega para Deus aquilo que você pensa que é um grande valor para você. E Deus tem a condição de mostrar para você o que realmente importa aqui nessa vida. No tempo que você tem aqui da sua vida, o que realmente importa? O que realmente tem valor? O que realmente é o tesouro para você, aquilo que você mais valoriza? Então Deus quer se tornar, a cada momento que a gente entrega para Ele, aquilo que Ele requer da nossa vida. Ele quer te tornar uma pessoa infinitamente melhor. Uma pessoa que Deus já desenhou lá, quando você, na eternidade, para você ser uma pessoa com propósito, um jovem com propósito, uma esposa com propósito, um marido com um propósito. Um propósito muito mais glorioso, de fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, e de não viver só de aparência. Lembra da casa lá na areia? Parecia que ela era tão linda, maravilhosa, mas quando veio a crise, revelou exatamente o que ela era na realidade. Porque a crise tem esse poder de revelar o nosso caráter, aquilo que nós realmente somos. A crise revela no momento de pressão, no momento dos nossos problemas, no momento que você realmente é pressionado nas suas emoções. É que vai aparecer quem você realmente é. Por isso nós necessitamos desse lugar de construir a nossa vida sobre um firme alicerce, naquele lugar de praticar e obedecer a Deus naquilo que Ele nos diz. Nós não vamos ser esses que dizem Senhor, Senhor, e não faz aquilo que Deus diz para você fazer. E Deus vai falar com você no seu dia a dia. Deus vai te mostrar no seu dia a dia o que você pode fazer para você andar nesse lugar de obediência a Ele. De maneira que isso se torne uma prática da sua vida.
Quando você tem que tomar uma decisão muito complicada aos seus olhos naturais, a mesma obediência que você já praticou lá no seu dia a dia é a mesma condição de decisão dentro de você, que você vai entregar para o seu Deus, de acordo com aquilo que Ele te instruir. A casa edificada sobre a rocha de fazer o que o Senhor diz, não será abalada, jamais será abalada. Pode vir a enchente, pode vir o que for, pode vir a pressão das pessoas, pode vir o que for. Se a sua casa foi construída dia a dia, no lugar de obediência, de fazer aquilo que Deus te requer no seu dia a dia, você está edificando a sua vida, a sua casa, sobre um firme alicerce. E você não será abalado no momento da enchente, no momento da crise. Essa é a garantia que o nosso Deus nos dá. Deus nunca vai te requerer para você fazer algo na sua vida, sem Ele mesmo te dar a condição de você obedecer. Ele mesmo é que te dá a força e a condição para você permanecer naquele lugar de obediência. Porque é a sua obediência que vai te trazer esse lugar de um caráter desenvolvido e edificado sobre esse lugar de fazer o que Deus manda, de fazer o que Deus manda, de fazer o que Deus manda, dia a dia. O que constrói a casa sobre a rocha, então, ele é prudente, não foi? Porque lá no momento da construção ele já preveu que num dia teria uma enchente. Então eu vou construir, eu vou cavar aqui nessa rocha, dia após dia, vai me dar o triplo do trabalho da outra casa ali, mas eu vou continuar construindo, eu vou me esforçar, Porque ele é prudente, ele sabe que um dia vai vir uma enchente. Então, no dia a dia dele, ele é prudente, um prudente construtor. Ele não olha o tempo e ele não olha o esforço, porque na nossa vida a gente tem muita tendência disso, de olhar o tempo, mas já tem tantos anos que eu estou esperando, já tem tantos anos que eu estou confessando a palavra. Só que aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele não olha o tempo, ele não olha o lucro, né, de vender, de ter 10 casas no tempo que eu poderia construir uma só. Esse que constrói a vida sobre a rocha, ele é um prudente construtor. Porque ele sabe que o dia que vier enchente, se eu não tiver edificado a minha vida sobre a rocha, a minha casa vai toda embora junto com a enchente. Eu vou perder tudo. Mas se eu construir a minha vida sobre a prática de fazer o que o meu Deus me diz, eu não serei abalada no momento da crise. Eu não serei abalada no momento da crise. Você não será abalado no momento da crise. Se você for esse prudente construtor, que edifica a sua vida sobre a prática de fazer o que o Senhor te diz. O que constrói a vida sobre a rocha, ele tem certeza que vai colher se semear sabiamente. Ele tem certeza daquilo que ele está fazendo na vida. Aquele que semeia injustiça, ele receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. É para qualquer um que pratica a injustiça. Da mesma maneira, aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. É esse lugar que nós necessitamos, de semear no Espírito, de dar ouvidos à voz de Deus no seu dia a dia, obedecer a Ele, custe o que custar na sua alma. Saiba, você vai estar construindo a sua vida num lugar seguro da palavra de Deus, nesse lugar dessa rocha inabalável, de um lugar que não pode se abalar. E no momento dos seus problemas, das crises, daqueles problemas que acontecem com a gente inesperados, né? Onde nós ficamos perplexos diante dos problemas, você vai ter uma força, porque você está edificado sobre um lugar, sobre uma prática da sua vida, de fazer aquilo que o Senhor te diz. Então, esse cavou fundo, vamos lá de novo nesse versículo, no 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou fundo, abriu uma profunda vala. Não foi só um buraquinho pequenininho, não. Foi uma profunda vala.
E naquele lugar ele lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, nós já sabemos o que aconteceu. A casa permaneceu. Então esse cavou fundo aí e abriu profunda vala, nada mais é do que o processo que Deus faz nas nossas vidas para edificar um caráter aprovado por Deus. Então esse cavar lá na rocha, que demandou esforço, que demandou tempo, daquele prudente construtor que é você, é o processo de Deus na nossa vida. O que é esse processo de Deus? São as atitudes, as ações que nós temos na nossa vida, as mudanças que nós damos lugar na nossa vida para Deus operar. Isso é um processo onde nós entramos com um fim específico. Todo processo, ele tem um destino, um fim específico. Porque no coração de Deus, ele não desenhou você para ser uma mera pessoa natural, ou uma mera casa construída sobre a areia, ou uma pessoa que passa em branco aqui nessa vida. Deus não desenhou a sua vida com esse propósito, não. Ele desenhou você para você ser esse discípulo de Jesus, aquele que segue os mesmos passos de Jesus aqui na terra. E por causa disso, você demonstra através da sua vida, das atitudes e decisões que você toma no curso da sua vida, que existe um Deus que opera em favor daqueles que temem a Ele aqui nessa terra. O temor a Deus não é você ter medo dele, ou ter medo das consequências quando você desobedece a Ele. O temor a Deus é um profundo respeito no íntimo do seu coração, que por ter esse profundo respeito pela presença de Deus no seu coração, você toma decisões sabendo que você nunca vai estar sozinho, sabendo que cada decisão que você toma, pressionado pela sua própria emoção, existe uma consequência para essa decisão. Só que Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele vai derramando o amor de Deus no seu coração, para você conhecer a Deus muito além de apenas ouvir falar. Eu ouvi falar lá na igreja que existe um jeito de eu buscar a Deus mais de perto. Não, é um relacionamento com Deus, onde você decide andar num lugar onde a presença de Deus é tudo para você. É mais do que a presença das pessoas, é mais do que a presença do seu amigo, como foi falado lá pelos jovens, que te pressionam para você ter uma vida simplesmente natural, para você ser normal como todo mundo é. Mas Deus, Ele te desenhou e Ele te chamou para você manifestar a glória dEle aqui nessa terra. E a glória de Deus nada mais é do que a manifestação dessa palavra na minha própria vida. Mas aquele que simplesmente diz Senhor, Senhor, e não faz aquilo que o Senhor diz, não é esse que vai manifestar a palavra de Deus, sendo cumprida na própria vida. Deus, Ele necessita de cada um de nós, nesse momento que nós vivemos hoje. Essa semana minha mãe estava conversando com uma conhecida dela, uma pessoa que tem, uma aparência de tudo mais, de bem-sucedido na vida. E ela falou com ela que só naquela semana, de um curto período de tempo, 5 jovens tinham suicidado, do convívio ali de pessoas que ela conhecia. E outro dia, na semana passada, quando eu vim aqui na igreja, para poder fazer algumas questões do NAV e tudo mais, quando eu estava voltando para casa, ali naquele viaduto novo, depois do shopping Contagem, tinha uma pessoa lá, um moço sentado lá, tentando suicidar. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver no Instagram, que eu sigo a Guarda Civil, a Prefeitura, e lá eles estavam falando que aquele jovem realmente estava tentando suicídio. Eu estava ali no sinal, eu vi ele lá. Aí o Guarda Civil veio e agarrou ele já estava com a cartinha lá preparada e tudo mais. Então, não fica apático ao momento que nós estamos vivendo hoje. O que vem aí depois, já foi muito falado aqui na igreja, o que vem depois dessa crise aí é pior e vai matar mais do que o vírus está matando, que é a condição psicológica de cada um. Porque a sua emoção, ela só pode ser equilibrada pela presença do Espírito Santo em você.
Ninguém consegue controlar a própria emoção. Por isso que fala que a pessoa que não tem Deus, ela é escrava, porque ela não tem opção. Ela é escrava do pecado. Ela vive somente para poder satisfazer o próprio prazer natural, do meu homem natural, da minha carne. Aquilo que eu desejo, eu faço, eu realizo, sem ver as consequências, sem ser aquele homem prudente, que primeiro pensa claramente antes de tomar uma decisão. Que ele se entrega às emoções, toda a pressão daquele momento que te pressiona para você tomar a decisão. E ele não toma a decisão se não tiver a direção de Deus. Então você é esse privilegiado por estar ouvindo um evangelho que funciona. Não um evangelho que, nesse momento de crise, as igrejas também estão em crise, porque o povo não está indo na igreja, não está ofertando, não está dizimando. Vocês têm recebido aqui um alimento sólido, uma palavra que é vivida por aqueles que entram aqui, nesse lugar aqui do púlpito, e ministram para você, não levianamente. Não porque querem aparecer para os outros, porque eu tenho um diploma, que eu fiz um curso de teologia, e se eu precisar pregar 10 vezes no domingo, eu prego porque eu tenho tudo preparado. Não. São pessoas que têm se humilhado diante da presença de Deus para poder receber dele a instrução primeiro para a nossa vida, para a nossa própria vida. E aquilo que tem funcionado para nós é o que nós temos proclamado. Então, nesse momento, que várias igrejas também estão em crise, nós temos visto aqui a fidelidade de Deus por causa do ensino que vocês têm recebido. Então, na questão de ofertas ou mesmo de doações para o NAVE, nada mudou, absolutamente nada mudou. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E isso é o fruto da palavra que está sendo semeada para vocês com a autoridade de vidas que têm praticado essa palavra. E não somente proclamado, de maneira que você vem e oferta por constrangimento, porque você é constrangido a ofertar. Não, você vem ofertar porque você é livre para ofertar. Você é livre para expressar a gratidão no seu coração a um Deus que tem sido fiel para você. Um Deus que tem sido fiel para você lá na sua casa. E você pode demonstrar a sua gratidão a Ele através de mais um meio, que é através da sua oferta. A oferta que você deu. Não o que você foi obrigado a dar, mas porque espontaneamente no seu coração você decidiu contribuir. Então esse é o evangelho, é algo vivido, não é algo ali tão raso, uma coisa que não funciona. Hoje eu estava lá agradecendo a Deus pela palavra dele que funciona. No momento da sua adversidade, Deus vai te dar uma direção e aquilo ali vai ficar com você o resto da sua vida. Eu estava lembrando de uma visão que Deus me deu, já tem alguns anos já. E toda vez que eu estou passando a dificuldade naquela área específica, eu lembro exatamente daquela visão. E eu agradeço a Deus por aquela condição. E a mesma força que eu recebi da primeira vez, eu recebo mais uma vez. Esse é o poder da palavra de Deus. É algo contínuo, sabe? Não é algo parado. É aquela água que jorra, aquela água pura que jorra e vem te saciar aqui dentro do seu coração e vem suprir a sua necessidade do momento que você está vivendo. Onde no momento da sua crise, no momento do problema, você não se volta contra Deus. Pelo contrário, você já sabe o lugar que é o seu refúgio. E o lugar que é a sua segurança. E o lugar que é a sua paz. E o lugar que é o seu abrigo. E quando você aprende esse lugar, é através desse processo que Deus vai usando as situações da sua vida, que vão acontecendo da sua vida e que você não compreende. Deus usa exatamente daquelas situações para edificar em você um caráter aprovado por Deus. Aquele que tem um caráter aprovado por Deus, nada será difícil para ele na presença desse Deus glorioso e poderoso que quer manifestar nas nossas vidas, segundo a palavra dele. Não existe nada difícil para o nosso Deus. Olha lá na sua casa, a situação que te traz tantos sentimentos no seu coração, tanto peso no seu coração. Olha para ela, fala com a sua boca, Deus, não tem nada difícil para o Senhor.
Não tem nada difícil para o Senhor, porque a tua palavra não está presa a nada nessa terra. A palavra do seu Deus, ela está acima da palavra dos homens. A palavra do seu Deus está acima. O homem falou uma coisa, a palavra do seu Deus está acima. Lembra, a palavra do seu Deus está escrita e firmada no céu, pelo sangue de Jesus Cristo. E essa é a garantia da nossa segurança. Se você firmar a sua vida nessa condição de fazer na sua vida o que Deus te fala para você fazer, você é essa casa edificada sobre uma rocha, que não será abalada, não será abalada. Então, esse processo na nossa vida, muitas das vezes nós não compreendemos. Mas quando nós temos o entendimento no nosso espírito, que tudo vai cooperar para o nosso bem, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. Vai cooperar para o seu bem, para o seu crescimento, quando você amar o seu Deus acima de todas as coisas. 2 Coríntios 4. Você não vai ficar nesse processo a sua vida inteira também não, viu? Cada processo na sua vida vai te levar a um fim específico. Para aquilo que Deus te falou se cumprir. Nós vamos ver aqui um exemplo que foi a vida de José do Egito. Que ele passou por um processo durante 13 anos da vida dele. Então já vou falar disso aqui. Depois a gente lê 2 Coríntios. Então José do Egito, quando ele tinha 17 anos de idade, os irmãos fizeram aquela crueldade com ele. Sabe por que foi crueldade? Porque é exatamente assim que diz. Gênesis 39. José tinha 17 anos quando isso aqui aconteceu. (42). Depois, se você quiser ler na sua casa, é uma riqueza tão grande. Começa no 37, né, o capítulo, e depois vai até 45, 46, toda a história de José. Mas eu queria mostrar para vocês como foi esse momento, né, que os irmãos dele jogaram ele naquela vala e depois o venderam como escravo para o Egito. No 42, 21, já é o momento quando os irmãos voltam para poder pedir comida e fala assim. Aqui já era o final da história. Aqui José já era governador do Egito. E vocês se lembram que lá na terra onde Jacó, o pai de José, morava, com os filhos, né, os 11 filhos, toda a terra estava passando por uma fome muito grande. E o único socorro deles era ir lá no Egito e pegar alguma comida lá, senão todos eles morreriam. E nesse momento, quando os irmãos foram lá, eles reconheceram, olha só, eles falaram diante de José. Então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados. Isso aqui eram 13 anos depois daquele acontecimento. Você imagina, por causa de um ímpeto da alma deles, eles fizeram aquela injustiça com José. Mas durante 13 anos, eles sabiam muito bem o que eles tinham feito. A crueldade que eles tinham feito com o irmão. Então a gente pode, assim, na nossa vida, a gente fazer exatamente o que a gente quiser da nossa vida. Mas existe um lugar, e eu acredito que Deus fez esse lugar, de todas as noites nós descansarmos a nossa cabeça, né? E considerarmos como foi o nosso dia, como tem sido a nossa vida. Porque nesse momento que você está lá sozinho, considerando isso, você sabe exatamente quem você é. Você sabe exatamente quem você é. Então, os irmãos aqui, eles falaram, nós somos culpados.
no tocante a nosso irmão, pois nós vimos a angústia da alma dele, quando ele nos rogava, por favor, não me deixe aqui. E não lhe acudimos. Por isso, toda essa ansiedade veio. Eu queria mostrar para vocês isso. Que nós temos consciência dos nossos próprios erros. Nós temos consciência dos nossos próprios erros. E você mais ainda, como filho de Deus, tendo a pessoa do Espírito Santo habitando em você, ele é o responsável por te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Existem procedimentos nas nossas vidas que são inaceitáveis como filhos de Deus que nós somos. E Deus, através do Espírito Santo, dia a dia está nos chamando para oferecermos a nossa vida ao nosso Deus como um sacrifício santo, puro, agradável a Ele. Mas sabendo da nossa total insuficiência para que isso aconteça. Porque tudo que Deus deseja de você como filho é a sua dependência da presença dEle. É de você falar, Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo deixar de ser essa crueldade, né, que eu faço com as pessoas. Eu não consigo. Então o primeiro passo para você obedecer a Deus é você querer, é você abrir esse espaço no seu coração. E reconhecer que você precisa da presença dEle. Você precisa da presença de Deus na sua vida. Para Ele te guiar a esse lugar onde Ele mesmo já preparou para você e para mim. Um lugar de liberdade, onde foi falado que a palavra do nosso Deus, ela é livre. Ela não está presa a nada. A sua vida não foi confiada na mão de homem nenhum. Você pode levantar as suas mãos para o seu Deus e adorar a Ele por essa condição que você não é preso a ninguém, você não é dependente de ninguém, imagina. E você pensa, não, eu dependo sim, eu dependo disso. O dia que você compreende que você não depende. Você vive na liberdade que só os filhos de Deus têm nessa terra. Onde você não é mais preso às pessoas. Onde você ama a presença de Deus e Ele te guia na sua vida, em cada momento, aquilo que você precisa fazer. Ele é o seu amparo, Ele é a sua segurança, Ele que é a sua paz. Ele quer ser esse tesouro precioso para você, mais do que as coisas aqui desse mundo. Aqueles jovens lá que suicidaram, eles tinham tudo aparentemente. Filhos de pessoas lá que têm toda a condição financeira. Por que eles tiraram a própria vida? Porque são insatisfeitos aqui dentro. Porque só a presença de Deus pode trazer satisfação no seu coração. Só a presença de Deus vai te falar que você tem um propósito aqui nessa terra, que você não nasceu por acaso, que você pode viver uma vida para honrar as pessoas, para deixar de ser cruel e injusto com as pessoas. Que você pode se tornar esse com um caráter desenvolvido. Isso é o maior valor que você pode ter aqui nessa vida. Um caráter, uma integridade na sua vida. De ser uma pessoa só. De não ser aquele que vive conforme a aparência. Dependendo de onde está, é um tipo de pessoa. Longe dos outros é outra. E depois é outra. Eu já falei aqui com vocês. Isso dá trabalho demais. Você ser um ator. Ao invés de você ser real. Seja o que você realmente é. E aqueles que não querem o seu convívio, deixe que eles que se vão. Se você tiver a presença de Deus, você já vai ter toda a condição para você viver aqui nessa terra. E reinar em vida através do Senhor Jesus Cristo. Reinar não é pouca coisa, não. Você não vai ser o coitadinho lá, o coitadinho sem amigo. Não. Tudo aquilo que você abrir mão na sua própria vida, Deus vai te conceder 100 vezes mais. Quem disse isso? Não fui eu. Jesus disse, porque os discípulos, eles começaram a olhar, né, e avaliar. Olha, Jesus, nós abrimos mão da nossa casa, estão aqui te seguindo, né? Estão te seguindo, a gente vai aqui nessa cidade, vão aqui na outra, nós abrimos mão da nossa família, abrimos mão do nosso emprego, o que a gente vai ganhar? E Jesus respondeu dessa maneira.
Eles iriam ganhar 100 vezes mais. Nessa vida e na vida que está por vir. Porque você é um ser eterno. Todos os homens são seres eternos. Onde você vai passar a eternidade, cabe inteiramente a você decidir. Não é sua mãe, não é seu pai, não é o pastor, não é o seu marido, a sua esposa, ou quem quer que seja. Você decide onde você vai passar a eternidade. E se você não acredita nas minhas palavras, esteja atento. Porque quem disse, estabeleceu e firmou lá no céu, nenhum homem pode mudar aquilo que Jesus já estabeleceu, como sendo a verdade. Jesus é a própria verdade. Ele disse, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pela minha pessoa, porque eu sou a única verdade. Jesus disse, eu sou a única verdade. Então, pela nossa própria vontade, nós não conseguimos mudar aquilo que já foi firmado nos céus. Então, o processo aqui na vida de José, ele começou ali naquele momento, e Deus mostrou para ele o fim do processo. Qual que era o fim do processo dele? Ele se tornando governador do Egito e todos os irmãos dele se curvando diante dele. E ele se tornando a pessoa mais importante da terra naquele momento. Ele não era governador do Egito. O que era o Egito? Era o império que dominava o mundo naquele momento. E o faraó tirou o anel do dedo dele, de suma autoridade, e colocou na mão de José, dando a ele toda a autoridade, toda a condição. E a palavra de Deus se cumpriu exatamente como Deus tinha mostrado para José quando ele tinha 17 anos. Não foi em um mês que ele recebeu aquilo que Deus tinha falado para ele. Para ele se tornar aquele ali, o governador do Egito, ele precisava passar por aquele processo de tudo que ele passou na vida dele. Sendo edificado um caráter, onde Deus encontrou no coração dele a condição para que a palavra e o propósito que Deus tinha feito para a vida de José específico se cumprisse. Então, o processo de Deus na sua vida é exatamente para aquilo que ele já tem proposto no céu para a sua vida, para que aquele lugar se cumpra na sua vida. Então, aqui, olha. Em Gênesis 37, nós podemos ver que lá novinho ainda, José não era como os irmãos dele. Ele já tinha um caráter diferente dos irmãos. Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, ele viu o procedimento errado dos irmãos, mas ele não era participante daquele procedimento. Então, o caráter dele já mostra que o caráter dele era diferenciado. 39, 2. Vamos passar rapidamente, só para vocês verem. Quando ele começou a trabalhar como escravo na casa de Potifar, olha o que fala aqui. Será que Deus abandonou ele? Não, ele estava em um processo, onde cada momento da vida dele, em cada situação da vida dele, ele continuando, dando ouvidos a Deus e sendo aquele que agradava a Deus pelo procedimento dele. Esse lugar só levaria José a um fim, a um destino, que era o cumprimento da promessa de Deus para a vida dele. Então, mesmo em meio lá à casa de Potifar, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele teve êxito mesmo em meio à crise. E nós sabemos muito bem o que aconteceu no 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José
e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que é que mostra aqui? O caráter que ele tinha. Um caráter que não abre mão dos princípios daquilo que você acredita na sua vida, por causa de pressão de ninguém. Ele poderia, você não acha que os pensamentos dele o levaram a um monte de possibilidades? Não, mas se eu fizer, ninguém vai saber. Ela é a mulher do meu Senhor. Quantas possibilidades os pensamentos e a alma dele deve ter dado para ele naquele momento. Mas por causa do caráter dele, de um caráter que ele tinha essa condição de saber, eu quero agradar a Deus com o meu procedimento. Ele não abriu mão daquele princípio diante de Deus. E aqui fala, né, que ele fugiu, imagina, né, de tamanha pressão que foi. E aqui no Novo Testamento fala que a gente deve fugir de toda impureza, fugir. Então não é brincadeira, não. Então você não fica lá só brincando com a sua carne, porque ela vai ser difícil de você controlar quando você só alimenta a sua carne. Vai ser dificílimo. Existe uma condição muito verdadeira que é de nós levarmos cativos o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. O seu pensamento em Cristo Jesus, Ele te deu essa maravilhosa condição. De todo o seu pensamento que não condiz com essa palavra, você pega ele e leva cativo aquilo que Deus diz, sendo a verdade estabelecida no céu para a sua vida. Olha o meu pensamento, eu vou pegar ele e falar a palavra de Deus nos meus lábios. Assim eu vou levar cativo o meu pensamento, a obediência de Cristo Jesus. Eu lembro uma vez que eu ministrei sobre isso, ainda lá no galpão, que a Luciene me emprestou as algemas, não sei se você vai lembrar. E a gente colocou um monte de gente assim que eram os pensamentos. Pensamento de adultério, pensamento de injustiça, várias pessoas. E eu mesma era responsável por levar cativo esse pensamento. Então eu pegava o pensamento, colocava a algema nele e levava ele lá para a prisão, que na verdade era o lugar da palavra de Deus sobre aquele assunto. Então nunca mais eu esqueci isso. Eu espero que alguns também lembraram, né? 24 horas do nosso dia nós teremos que praticar isso. Essa que é a verdade. Porque os nossos pensamentos, eles são contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se a gente vive só segundo os nossos pensamentos, segundo aquilo que passa na nossa mente, nós somos fracos, fracos demais. Analisa, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo. Por que que as pessoas chegam a essa condição de tirar a própria vida, gente? Por quê? Porque é tanta pressão, começa no pensamento. E as emoções, e aquela pressão que a pessoa acha que a única solução para ela ter um alívio de toda aquela pressão que ela está sentindo é tirar a própria vida. Então não seja esse que vive só segundo o que o seu pensamento te sugere. Aquele que vive só com essa condição do próprio pensamento no casamento é a coisa pior desse mundo, que você vive preso 24 horas do seu dia e você enxerga situações tudo de acordo com a sua cabeça e você deduz na sua mente, a sua vida vira um inferno com seu marido, com a sua esposa. Não seja esse. Não seja esse que é levado somente por aquilo que se passa na sua cabeça, Enche a sua vida com a presença de Deus e com a palavra de Deus e leva cativo o seu pensamento, colocando na sua boca aquilo que Deus diz a respeito da sua situação. Você vai ser pressionado nas suas emoções. Olha o tanto que José foi pressionado aqui. Fala que ele era um homem de porte muito bonito, imagina. Né? Igual o mundo fala, podia ter a mulher que quisesse, né? E aqui era a própria mulher que estava dando em cima dele de tudo quanto é jeito e pressionando ele todo dia. Gente, fala que é todo dia. A mulher de Potifar ia lá.
E ele não cedeu. Ele não cedeu, porque ele estava numa caminhada. E ele sabia que tropeçar aqui era exatamente não chegar naquele lugar que Deus já tinha pronto para ele. Ele tinha essa consciência, porque Deus mostrou para ele a vida dele em sonhos, quando ele era um jovem. Esse é o nosso Deus, maravilhoso Deus. No 39, 21, o que aconteceu? Aquela mulher foi e fez o que contra José? Já que eu não vou conseguir o que eu quero, vou arrumar essa mentirona aqui e falar que ele que veio, né? O que ela fez? Ela praticou uma injustiça. E Deus abandonou José na hora da injustiça? Exatamente nesse momento da injustiça, Deus estava ali com ele. Mesmo tendo sofrido injustiça, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e o poder, e fez encontrar graça aos olhos dos ímpios, porque ele foi jogado na prisão injustamente. Imagina você ir preso por algo que você não cometeu. Ele poderia ter se tornado a pessoa mais amargurada daquela terra ali. Ele poderia ter se voltado contra Deus. Tenho certeza que o pensamento dele deu N possibilidades para ele. Mas ele decidiu permanecer fiel àquele Deus que tinha mostrado para ele o futuro dele. Não o momento, aquele momentâneo ali. Já tinha mostrado onde daria a vida dele. E ele permaneceu firme. Olha lá no 39, 21. Fala, o Senhor, porém, era com José lá na prisão, onde ele foi jogado injustamente. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus deu graça a José diante dos ímpios, das pessoas dos ímpios, daqueles que não conheciam a Deus. Esses foram usados por Deus para favorecer José. No Gênesis 48 é muito bonito, que mostra para nós a dependência de José para com o Deus que ele servia. Olha lá, 48. Eles tiveram sonhos, né? Esses que estavam lá, o padeiro e o copeiro do rei, enquanto José estava lá na prisão com eles. E eles foram até José e falaram com ele. Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Quando uma pessoa é muito humilhada aqui na terra, só existem dois caminhos que ela pode tomar. Ou ela se levanta numa arrogância incrível e numa amargura total, porque foi humilhada, ou ela se entrega a Deus e Deus usa daquela situação para mudar toda a condição que ela sofreu ali de injustiça. Essa é a verdade do Evangelho, porque aquilo que Deus diz é completamente diferente daquilo que o mundo te propõe, ou que a sua própria cabeça te propõe. Porque a sua cabeça é natural, é aqui desse mundo. Por isso que ela mostra para você um monte de possibilidades. Mas aqui fala que José, ele sabia muito bem de quem vinham as interpretações dos sonhos. E quando ele teve que interpretar o sonho do rei, do faraó, que o faraó teve aqueles sonhos, já era tudo Deus agindo em favor de José. A gente vê claramente Deus agindo em favor daqueles que temem a ele aqui nessa terra. José continuou temendo o nome do Senhor, o Deus que ele servia, o Deus que ele tinha aprendido da vida do pai, da vida do avô, Abraão, Isaac, Jacó, José. José era descendente ali direto de Abraão. Ele já tinha um exemplo grande que ele poderia seguir, de ser amigo de Deus por causa do meu procedimento. Ele não queria mais nada. Ele não queria tropeçar por causa de uma mulher qualquer. Pelo contrário. Ele depois do faraó, seria dono de tudo, de toda aquela terra. De tudo, de tudo. Você imagina quantas vezes mais. Ele abriu mão de uma mulher. Depois, o faraó concedeu a ele, como esposa, a filha do sacerdote. Imagina, devia ser uma pessoa, né, uma moça preparada exclusivamente para alguém muito especial. E essa foi concedida a José como esposa.
Você não quer abrir mão de nada, né? Fica olhando só o momentâneo aí. Não seja esse, não. Não perca tempo com esses enganos da sua alma. Porque o diabo é mestre em enganar. Ele pinta um quadro para você. Olha aqui o quadrinho da sua vida, ó. Enquanto Deus tem um outro grandioso preparado lá para você. Lembra da casa construída na areia? Não olhe o depois, só olhe o momentâneo. Deus não quer que você seja assim. Porque quando você age assim, você não difere em nada do animal. Sabia? Lá do cachorrinho que você gosta, do gato. O que nos difere dos animais é exatamente a condição do Espírito de Deus, do Espírito que você tem, da parte em você que se relaciona com Deus, que você deve preservar como um tesouro na sua vida, que não se contamina com qualquer porcaria desse mundo aqui, não. Nós tivemos um mover de Deus em um dos cultos aqui, eu lembro claramente, Deus falou, é a minha igreja pura, sem mancha, sem mácula. Não aquela que a noiva pura, preparada, aquela limpa, limpinha, branca, com aquela roupa branca, com o véu branco, puro. A virgem prudente, que dia a dia é prudente em saber que um dia o meu noivo vai vir. E eu preciso ter aqui a minha lâmpada cheia da presença do Espírito Santo. Porque se o meu noivo me chamar, e aqui na minha lâmpada não tiver a presença do Espírito Santo, eu simplesmente vou ficar. Só que, para aquelas noivas manterem o azeite lá, era com esforço, sabia? Era com esforço. Tanto que as nécias que não tinham cuidado de ter o azeite do Espírito Santo lá na lâmpada, quando o noivo chamou, quando o noivo falaram, o noivo está vindo! Aí as nécias falaram, me dá um pouquinho do seu. Sem esforço nenhum. Sem esforço de fazer morrer a sua carne. Né? Elas queriam tudo assim facinho, porque nunca tinha conhecido o noivo. Aí quando as noivas entraram, as prudentes, olha aqui a presença do Espírito Santo comigo. O noivo foi e fechou a porta. Aí as nécias que não tinham a presença do Espírito Santo, bateram, olha a gente aqui. O noivo falou o quê? Eu nunca conheci vocês. Você não conhece a presença do seu Deus aqui na igreja. Você conhece a Ele quando você abre mão da sua própria vida por amor a Ele, lá na sua casa. Lá. É lá que você conhece o noivo. É lá que você conhece o noivo. No momento das decisões cruciais da sua vida, você não abre mão dos princípios que guardam você. Aquilo que Deus estabeleceu nessa palavra é a verdade que guarda a sua vida. Ela guarda a sua vida hoje e vai continuar te guardando todos os dias da sua vida. Todas as decisões que eu tomei baseadas nesta palavra são as decisões que guardam a minha vida hoje. São as decisões que guardam e vão continuar me guardando. A sua única segurança está naquilo que Deus te diz. E a sua única segurança está em praticar aquilo que o Senhor te diz. É a única maneira de você não ser abalado. Nesse momento da crise, está revelando o caráter de cada um. Está revelando o que nós realmente temos aqui dentro de nós. O que você tem dentro de você? A religião não é capaz de guardar a nossa vida no momento da crise. Pelo contrário, muitos estão abandonando a fé, como dizem. Culpando a Deus por aquilo que Deus não tem culpa alguma. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é o nosso Deus que nunca nos decepciona, que nunca nos deixa na mão. Você nunca vai estar sozinho para tomar as decisões que você precisa tomar na sua vida. José nunca esteve sozinho em nenhum segundo, seja na prisão, seja naquela vala lá que os irmãos dele jogaram ele, seja lá na prisão do faraó, seja onde for, durante todo o processo que José passou, em nenhum momento ele esteve sozinho.
E a presença de Deus com ele levou ele exatamente naquele lugar de se tornar aquilo que era impossível, um escravo, abandonado injustamente pela família dele, por tudo, decepcionado. Chegou lá diante dos irmãos dele e conseguiu estender a mão em socorro e em perdão, porque ele tinha um caráter que deixou Deus desenvolver através das adversidades que ele passou. Sabe onde que o processo de José terminou? Quando os irmãos dele estavam lá diante dele, e ele estendeu o perdão para eles. Ele poderia ter feito a injustiça que os irmãos tinham cometido com eles. José poderia ter feito isso. Só que o nosso Deus, ele sempre tem um plano maior. De onde veio? Jesus era descendente de quem? De Judá, irmão de José. Jesus é o leão da tribo de Judá. Se Jacó, o pai de José, e todos os irmãos tivessem morrido, como que Jesus viria aqui nessa terra? Você entende que o plano de Deus é muito maior do que só os probleminhas que você passa? Muito maior. E José compreendeu isso. Vamos ler para terminar. Nosso Deus é bom e fiel. Maravilhoso é o nosso Deus que abre os nossos olhos e que Ele mostra para você o propósito da sua vida aqui nessa terra. 45. Quando José dá-se a revelar, a primeira vez que os irmãos foram lá, porque foi assim, acabou a comida na terra inteira. Lembra do sonho que o faraó teve? Durante 7 anos teve muita comida e depois teria fome na terra inteira. Então Jacó, o pai de José, mandou os irmãos irem lá no Egito pegar comida, senão todo mundo iria morrer. Então aqui no 45 foi a segunda vez que os irmãos estiveram diante de José. E é tão bonito que mostra que antes dele se revelar, quando os irmãos falam, nós somos culpados pelo que nós fizemos com o nosso irmão, eles não sabiam que José estava entendendo, porque José já era ali, todo vestido como egípcio, e eles nunca poderiam imaginar que eles estariam ali diante do irmão deles. Na cabeça deles, José já estava morto há muitos anos. E quando eles falam isso, José ele se retira e chora amargamente. Isso mostra o quê? A presença de uma compaixão, de um quebrantamento. A pessoa que se deixa nesse momento desse processo, ela continua firme em obedecer a Deus, é uma pessoa quebrantada. É uma pessoa que tem a presença de Deus ali com ela, que se importa com o outro, que tem compaixão, que ela é capaz de perdoar o outro, que é capaz de ver além do mal que a pessoa cometeu. Um dia Deus falou comigo, Michele, eu não vejo essas pessoas da maneira que você vê. Eu não enxergo a elas pelo mal que elas fizeram a você. Você imagina isso? Porque Deus, Ele é compaixão. Ele não tem compaixão. Deus não é amor, Ele é amor. E o caráter de Deus que Ele quer desenvolver em cada um de nós é esse caráter que se importa com o outro. Onde você não é o centro do universo, onde você toma suas decisões sem dar conta a ninguém das suas decisões. Pelo contrário, você é esse que se coloca nesse lugar de se importar com o outro. Então, achei linda essa parte quando José vai e chora ali amargamente pelo quebrantamento no coração dele. E aqui fala, 45... Como José entendia o propósito dele? Porque 45, 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Aqui José falando com os irmãos dele. Deus me enviou adiante de vós. Para quê?
para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus maravilhoso que faz infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar ou pedir, conforme o poder dele que já está operando em nós. A ele seja a glória, pelos séculos dos séculos, e o domínio por esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. O Deus que faz grandes coisas, o que era impossível, impossível, impossível. Deus encontrou no coração de José para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E exatamente como Deus mostrou para ele no sonho, quando ele tinha 17 anos, com 30 anos de idade, foi esse momento, onde não somente os irmãos dele se curvaram, toda a humanidade daquela terra ali naquele momento, que era o Egito, que dominava tudo, tinham que reconhecer e se dobrar diante de José, porque Deus tinha falado que seria daquele jeito. E da mesma maneira, Deus tem um propósito na sua vida. Você imagina? Deus tem um chamado para a sua vida. Você não nasceu aqui por acaso. Eu não nasci aqui por acaso. E eu sei que tudo que eu já passei na minha vida foi para me trazer nesse momento que eu estou aqui hoje. E por momentos que ainda vão vir, porque o propósito de Deus na nossa vida é ilimitado. O único que pode limitar o propósito de Deus na sua vida é você mesmo, através das decisões que você toma na sua vida. Então Deus tem esse lugar para a liberdade, foi que Jesus Cristo te libertou, para você andar num lugar de liberdade, de fazer boas escolhas para agradar o Senhor, o seu Deus, em primeiro lugar, mais do que a você mesmo. Você coloca a palavra de Deus como princípio da sua vida. Se você fizer isso, você não vai ser abalado, como foi a primeira palavra dita aqui. Você vai construir a sua casa sobre a rocha, mesmo que vai te custar tempo para você cavar, fazer uma profunda vala, mas você vai estar alicerçado sobre o firme fundamento de fazer aquilo que o Senhor te diz. E essa é a sua segurança. Pode vir a crise do coronavírus, pode vir o que for, mas a sua casa está bem firmada e construída nesse lugar. E a palavra de Deus não muda, porque ela está sempre firmada e estabelecida nos céus para a sua vida. Amém? Vem, Samuel, para a gente adorar a Deus por essa condição. E você adora o seu Deus por essa condição, desse propósito maravilhoso dele na sua vida. Cumprir esse propósito de Deus na sua vida é o lugar de maior satisfação que você vai poder experimentar aqui nessa terra. Não abra mão desse lugar. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Feche os seus olhos. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus que abre os nossos olhos para nós enxergarmos muito além da nossa vida agora aqui, Senhor. Abra os nossos olhos, os olhos desses jovens, que eles possam enxergar muito além, como o Senhor abriu os olhos do espírito de José, e ele compreendeu, e mesmo diante das maiores pressões e dificuldades, ele não abriu mão da tua presença, Senhor. Ele não voltou os olhos para a perversidade, mas decidiu permanecer por causa do propósito glorioso que o Senhor já tinha colocado dentro do coração deles, Senhor. Eu te peço, Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, abra os olhos do espírito desses jovens, que eles compreendam, Senhor. Que eles compreendam, Jesus, que eles sejam prudentes, jovens fortes, para cumprir a tua vontade perfeita, agradável, para cada um deles, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, eu te glorifico, porque a tua palavra não volta vazia, antes ela faz nesta terra como lhe apraz e cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Por que você pensa que não é possível? Por quê? Se a presença do Deus Todo-Poderoso é com você e por você, onde quer que você esteja, o Senhor Deus é por você.
É por você. Não abra mão daquilo que é mais precioso na sua vida, o seu coração. Não deixe as pessoas te machucarem a tal ponto daquilo, única coisa que você possa oferecer a Deus, ser um coração todo machucado, todo ferido pelos relacionamentos que você pensa que é tão dependente das pessoas. Coloca essa dependência das pessoas aos pés daquele que deu a vida por você e que nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar nos momentos mais difíceis. Nos momentos que você mais necessita, você terá uma presença com você que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, que nós amamos de todo o nosso coração. Quando você é decepcionado pelas pessoas e volta o seu coração para Deus, um dia você vai afirmar: nunca mais, nunca mais eu serei dependente de ninguém para poder viver a minha vida. Nunca mais. Porque a presença de Deus vai suprir o seu coração de tal maneira que é suficiente. Que é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Na presença do nosso Deus, a plenitude de alegria, a plenitude de paz, a plenitude de satisfação. O que nós temos para oferecer ao nosso Deus, a não ser o nosso coração quebrantado? Mais uma vez, e amanhã mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Decida o que você quer na sua vida. A religião nunca vai te satisfazer. A religião para você vai ser só regras que você não consegue cumprir. Mas o relacionamento com Deus vai te trazer um lugar de satisfação que nada nesse mundo pode trazer para você. Nenhum relacionamento, nada nesse mundo, nada nesse mundo vai poder te dar aquilo que é a presença de Deus, que já está disponível agora já está disponível, como uma mesa já preparada para cada um de nós, não por merecimento, mas porque Jesus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E Ele preparou um caminho onde eu posso andar hoje. E é a minha decisão permanecer por esse caminho. Ele nunca me obrigou a andar por esse caminho. Ele nunca me obrigou. Mas é um caminho que você vai trilhar sozinho. Sem pessoas, mas com a presença do seu Deus. A guiar cada passo. Cada passo você não vai estar só. Você não vai ter aquele momento: eu estou sem direção, o que eu vou fazer, Que a presença do seu Deus com você, ela te supre no mais íntimo do seu coração. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Faz aqui conforme o Senhor tem para esse momento, conforme o que já está no seu coração para cada um de nós, não somente os que estamos aqui, porque a tua palavra não é presa a nada, ela alcança aquele que está em casa agora e que entrega o coração a ti. Em sinceridade, eu necessito é da tua presença, esse mundo não me satisfaz. Eu necessito é da tua presença, Jesus, em realidade no meu coração. É da tua presença que eu necessito. Nós te adoramos. Enquanto Samuel vai adorar com essa música, entrega o seu coração a Deus. Não vai embora, não tem pressa para isso. Vem para você receber aqui e receba o que você veio buscar. Receba da presença do seu Deus que está aqui. Com seu coração quebrantado, você alcança esse lugar da presença dEle, que Ele já preparou para nós. Nós não viemos buscar nada além da presença do nosso Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Entrega o seu coração a Ele. E se você fez decisões erradas e já tropeçou, volte-se para Ele agora. Volte o seu coração para a presença do seu Deus. Volte agora. E reconheça que você necessita da presença dEle. Eu necessito é de Ti. Mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que essa vida, mais do que essa vida, mais do que essa vida, Jesus.